Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar início à nossa segunda semana de estudos do Plano de Estudo Doutorado, PET Volume 4. E para essa semana, voltado para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças humanas causadas pelos protozoários. Então aqui, eu trouxe um pouquinho dos parasitas causadores das protoases, A gente tem aqui alguns exemplos de protozoários flagelados, que são causadores de doenças. A gente tem as giardias intestinais, a tricossomas vaginalis, o trypanosomas brucei grambiense. Esse trypanosomas brucei, eles atingem principalmente a região africana. A gente tem também a leishmaniose. Essas doenças, gente, elas são todas transmitidas por protozoários. E o que acontece? Geralmente, eles são encontrados em água e alimentos contaminados por fezes, E aonde vai ter o quê? Os cistos desses micro-organismos. E geralmente, o que acontece? Esses cistos ficarem inativos até encontrar um hospedeiro. Então, por exemplo, você tem uma plantação de alface e por um acaso algum mosquito transmissor vai lá e defeca. Então, esses cistos que estão nas fezes desse mosquito, ele vai ficar ali inativo até que alguém coma aquele alface, que não vai ser higienizado da maneira correta. Essas protooses, elas geralmente têm uma ocorrência muito grande em países mais pobres, que tem um clima mais quente, que tem falta de saneamento básico e também tem essas condições inadequadas de higiene pessoal. Então é muito importante essa higienização dos alimentos, a higienização da mão, lavamento, para não estar sendo contaminado, porque o cisto pode ficar ali inativo e ser ativo só quando ele entrar no organismo do hospedeiro. Aqui um exemplo de doenças causado por protozoário, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, o que acontece? Como que é o ciclo dessa doença? Primeiro, que é o mosquito que a gente conhecido como o barbeiro, ele pica uma pessoa que já está infectada. Então, o mosquito ele vai lá e ele pica a pessoa que está infectada. E lá no intestino do barbeiro, esses parasitas eles começam a se reproduzir. Então, como vocês podem ver na imagem, há uma reprodução assexuada, Então, eles vão se dividindo. E a divisão binária lá, como a gente falou na semana passada, eles se dividem dentro do intestino do barbeiro. Aí esse barbeiro, ele vai, ver uma pessoa ali e ele acaba o quê? Na hora que ela for picar, ele pousa na pessoa, ele pica e ele defeca junto. Olha pra você ver que interessante. A hora que ele entra em contato com a pele da pessoa, ele vai picar e ele também defeca naquele momento. A hora que ele defeca, ele coloca os trypanosomas crus. A pessoa vai acabar o quê? Tendo uma irritação e acaba coçando aquela área. Esse mecanismo, digamos assim, da pessoa coçar a pele, vai fazer que os parasitas entrem e invadem o quê? As células. Entre para dentro da circulação sanguínea das pessoas. E o que acontece? As pessoas vão estar infectadas. E o que acontece, Nossa, é muito grave isso? Sim, porque a doença de Chagas, ela tem duas fases, que é a fase que a gente chama de fase aguda, que ela demora para manifestar alguns sintomas, às vezes uns sintomas muito leves, as pessoas nem sabem, que são nos primeiros meses, e às vezes pode gerar uma fase crônica. Nessa fase crônica, ela pode manifestar diversas complicações da pessoa, como atacar a parte cardíaca, digestiva, e que pode ocasionar muito tempo depois. Então, o que é o problema disso? A pessoa está infectada, outros mosquitos vão picar ela, e vão estar infectados e vão infectando mais pessoas. Então, acaba infectando por quê? Porque as pessoas demoram para sentir algum sintoma ou ter alguma complicação. E aí, o que acontece? A pessoa pode ter um problema cardíaco muito sério devido
esse parasita. Pode causar um enchimento, né? O coração ele pode inchar. Então, afeta principalmente a parte cardíaca e intestinal das pessoas. Então, isso que é muito importante. Ah, mas professora, como que eu faço para diagnosticar essa doença? Exame de sangue. Então, principalmente, mas infelizmente, né, essas regiões mais pobres não tem uma questão voltada muito para a saúde. Mas o certo era sempre estar fazendo exame de sangue para poder ver se eles têm esse parasita ou não e fazer um tratamento adequado, que existe um medicamento para estar fazendo esse tratamento dessas pessoas. Aqui também eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a toxoplasmose. Por que eu trouxe essa aqui? Porque ele é muito comum as pessoas ter como bichinho de estimação o gato. E o gato, ele é o quê? É um transmissor do protozoário que causa a doença toxoplasmose. Então aí, como vocês vêem no esquema, então aqui a gente tem o gato, né? Então o gato pode ter defecado aqui na graminha, que nessa grama um rato comeu, ou um boi ou porco, né? Comeu dessa grama e foi infectado. Essa pessoa, né? Esse animal foi abatido, foi levado até para casa e acabou o quê? Contaminando. Ele está contaminado. Ele é um animal que foi abatido, ele era contaminado. Quando ele chegou na casa da pessoa, se a pessoa não fez o processo adequado, né, de fazer um preparo correto, a pessoa pode contrair pela ingestão desse alimento. Até porque também ali, ó, como vocês podem ver, frutas e legumes mal lavados também. Então pode ser que o gato foi lá e defecou bem aonde que tinha algumas frutas plantadas. E também tem o caso do que? Dessa contaminação direta. Então geralmente sempre tem os recipientes prontos para que o gato defeque. A pessoa, né, o dono ali do gatinho, ele vai lá e mexe naquela areia, ela mexe diretamente aonde o gato defeca. Acaba não fazendo a higienização da mão corretamente e acaba se infectando. E aqui, como vocês podem ver, nossa professora, mas aí ele tem justo a imagem de uma mulher e uma mulher grávida. O porquê? Porque as mulheres grávidas, elas podem sofrerem mais com os efeitos colaterais. As mulheres em si, não, do bebê. O que acontece com a criança? A mulher infectada, ela pode transmitir, né, o protozoário para a criança, e a criança pode acarretar sérios problemas, como surdez, microcefalia, né, retardo mental e até algumas alterações motoras. Então é muito importante que, principalmente mulheres grávidas no período da gestação, não tenha contato com o gato, tenha uma higienização boa, ou se tenha, né, manter uma higienização, né, para não correr o risco de contaminação, porque os efeitos colaterais na criança é muito grande. Na pessoa, geralmente, causa efeitos muito leves, às vezes parece até que é uma gripe, alguma coisa assim, então acaba passando batido. Mas na criança pode afetar seriamente. Então aqui, né, na primeira questão, na atividade 1 do concurso da Secretaria de Educação do Estado de Goiás de 2010, ele traz assim: as principais doenças causadas por protozoários que envolvem o sangue e os órgãos internos são. Então ele quer saber quais são as doenças, né, causadas por protozoários que envolvem o sangue. Então vamos analisar lá. Letra A malária, a toxoplasmose, a triponossomia e a leishmaniose. Né? A malária é causada por um protozoário, a toxoplasmose também, a triponossomia também e a leishmaniose também. Geralmente todos esses doenças, elas vão para a corrente sanguínea, né? Esse protozoário, antes de atingir algum órgão específico, que nem a doença de Chagas, que atinge o coração, ele está na corrente sanguínea. Então essa até então é verdadeira, né? Todos estão corretos, que envolve o sangue ali. A B, dengue, difteria, micose e disenteria. A dengue é causada por um vírus. A difteria é causada por uma bactéria.
a micose um fungo e a disenteria é causada ou pode ser causada por uma bactéria ou por um protozoário também. Só que a gente já pode eliminar essa alternativa porque não envolve só causados por protozoários. A C, a tripossomias é causada, né, por protozoário. A hepatite já não é causada por um vírus. A esquistossomose é causada por um plateuminto. E a filariose é causada por um neumatelminto. Então também pode eliminar ela. A D, a toxoplasmose, como a gente viu, é também causada por protozoários e tem, né, o transmissor, o gato. A difteria já é por bactéria, a filariose, como eu já falei, é por um neumatelminto e a micose é por um fungo. Então a única alternativa que traz doenças causadas por protozoários que vão envolver o sangue é a alternativa A. Na atividade 2, trouxe assim: uma determinada molestia que pode causar lesões nas mucosas, pele e cartilagem é transmitida por um artrópode e é causada por um protozoário flagelado. Os nomes da doença do artrópode transmissor e agente causador são, respectivamente. Então, qual é o nome do mosquito, né, desse artrópode que causa esse tipo de doença, que vai o quê? Causar lesões nas mucosas, na pele, na cartilagem. Doença de Chagas, que é o barbeiro e Trypanosoma gambiense, que essa já está errada. Por quê? Porque a doença de Chagas ela é causada pelo barbeiro, só que quem é o causador é o Trypanosoma cruzi e não o gambiense. Então já está errada essa. A B é Ursella de Bauru, mosquito felbolto e a leishmania brasiliense. O que vocês acham? Tá certo. Essa doença que é chamada de úlcera de Bauru, a própria palavra úlcera, porque ela vai causar essas lesões, assim, né, na pele da pessoa. É pelo mosquito Flebopomo, né, e é pelo gênero Leishmaniose brasiliense. É até a picada. A gente tem um mosquito aqui demonstrando na imagem. Ele é conhecido popularmente como mosquito palha, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Se a gente for analisar os outros, por exemplo, a letra C, doença do sono. Por exemplo, a doença do sono, que é causada pela mosca tricê e Trypanosoma cruzi, ele não é do Trypanosoma cruzi e sim do Trypanosoma brucei. Então, por isso que ele está errado, porque o Trypanosoma cruzi ele é o causador da doença de Chagas e não da doença de sono. Na D aí, a malária, mosquito culex, né, ou Plasmodium vivax, também está errado, tá? Porque esse artrópode, ele pertence ao gênero Anopheles, tá? E não do Plasmodium vivax. Então, a alternativa correta é a letra B. Em março de 2005, foi constatado um surto da doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes. Este fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá e em vários exemplares de Triatomitos confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Texto adaptado da revista Ciência Hoje, né, número 217, de julho de 2005. Então, sobre a origem, transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, é correto afirmar que, em geral, a doença tem 2 etapas distintas. No homem, a fase inicial aguda, caracterizada por uma elevada, né, parasitemia no estado febril. Segundo, uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Isso é verdadeiro. Lembra que eu falei que tinha a fase, né, inicial, que geralmente às vezes dava um sintoma muito
forte, mas às vezes não ocasionava tantos sintomas tão fortes assim, como se fosse uma gripe, alguma coisa assim, que a gente, né, essa fase aguda, que as pessoas às vezes até confundem com uma gripe. E a fase crônica. A fase crônica, ele tem uma diminuição do número de parasitas, só que ele já atingiu vários órgãos, como coração, intestino. Então isso aí é o que vai dificultar, mas a afirmação está correta. A 2. Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto os vertebrados como invertebrados? É falso, porque os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi são vertebrados e não invertebrados. Então essa é falsa. A 8. As formas mais comuns de transmissão da doença são o contato com fluidos orgânicos de dentes e injeções do alimento contaminado. Também é falso, né? Porque os protozoários, eles saem pelas fezes do barbeiro, que defeca, né, ao sugar o sangue da pessoa. Então, o que acontece? O futuro hospedeiro, né, ao coçar a região, o indivíduo propicia o quê? A entrada do protozoário no organismo. Então, ele pode ser contaminado por transfusão de sangue, de mãe para filho, né, via placenta, até, né, outras possibilidades de infecções. Então, não é só pelo contato de fluidos orgânicos de dente ou de injeção de alimentos. Então, tem outras formas de transmissão e de contaminação. Então, a 8 também está falso. E ali a 16, o tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos potentes. Também é falso, porque o antibiótico ele é mais eficaz para tratamento de doenças bacterianas e não caso de protozoários. Existe medicação? Existe, mas não é o caso de antibióticos, tá? Então, a única afirmação correta aqui é a número 1 aqui. A única que está verdadeira, todas as outras são falsas. Na questão 4, né, da FUVEST de 2001, uma pessoa pretende processar um hospital com um argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em transfusão de sangue. A acusação, então, é analisar o que seria, né, uma afirmação, por que ela ia, como que seria um argumento mais, né, consistente para poder processar o hospital. Entre as alternativas aqui, a letra A, não procede, pois a doença de Chagas é causada por um verme panateuminto que se adquire em lagoas. É falso, porque a gente sabe que a doença de Chagas não é causada por um verme panateuminto, né? Sim, por um Trypanosoma cruzi, que fica hospedado no mosquito barbeiro. B, não procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido pela picada de mosquito. Então, nem é pela picada em si, né? É a própria fezes da pessoa. E ali, no caso, não entra em consenso com o que a mulher está querendo dizer, que foi pela transfusão de sangue. Então, também está eliminada. C, não procede, pois a doença de Chagas resulta numa malformação cardíaca congênita. Também não, porque não entra em contexto ela afirmar isso, né? Que ela quer dizer que ela pegou por transfusão de sangue, mas ela não tem ainda, não tá provando que ela tem uma malformação cardíaca. O que acontece? A doença de Chagas pode desenvolver essa malformação cardíaca, mas ali no momento não é o argumento mais perspicaz aqui para ela estar dando ali para processar. D, procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Sim, essa alternativa está certa. É a mais simples e mais objetiva, né? Para que essa pessoa pudesse processar o hospital. Que a doença de Chagas ela é causada por um protozoário e ela está no sangue. Então, se eu fizer uma transfusão de sangue e tiver nesse sangue um protozoário, eu posso ser contaminado. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Se inscreva no canal, né? Vai acompanhando as atividades do Plano de Estudo Tutorado.
não desista, né, gente? Persista, vamos continuar que a gente vai vencer mais essa etapa.